Vinde alegres cantemos, a Deus demos louvor. São José exaltemos, sede com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor. Aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor. Essa grande valia, vinde nos socorrer. Com Jesus e Maria, alcançamos com fé. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor. Aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor. Olá, amados irmãos. Hoje vamos meditar sobre a 10ª glória de São José. Então, nós estamos chegando a essa nossa proposta de estudar as 10 glórias de São José. Ela é baseada no livro Consagração a São José, do padre Donald Calloway. Então, hoje nós vamos analisar a 10ª glória de São José, que é São José, o terror dos demônios. É bastante importante essa glória. Nenhum santo obteve essa glória. Por que ele conseguiu? Nós vamos analisar. E o que nós podemos obter de benefícios dessa devoção a São José? Santo Antônio Maria Claret já dizia: ó glorioso São José, rogai por mim, e assisti-me e defendei-me de Satanás. Depois da Virgem Maria, os demônios temem São José mais do que qualquer outro santo. O diabo tem mais medo de São José do que do Papa. Como isso é possível? O Papa não é o vigário de Cristo? Sim, mas o Papa é apenas o vigário de Cristo. Não é o Pai de Cristo. A Igreja, o vigário de Cristo, possui autoridade sobre o corpo místico de Cristo, que é a Igreja, mas São José tem o dom e o poder extraordinário da intercessão paterna no céu. O beato Guilherme José Chaminade diz: o poder de São José é maior do que o do antigo José, do que o de Moisés, de Josué e do que o de São Pedro. Então, o poder de São José é maior do que todos esses. O poder de São José é realmente extraordinário. Somente ele porta o título de terror dos demônios. O que faz esse título singular ser tão extraordinário é o fato de São José não ter sido papa, não ter sido sacerdote, nem monge, nem mártir. São José era um leigo, assim como eu e talvez como você. Como a maioria dos leigos, ele é pai e marido. E sua paternidade amável, em especial, que lhe dá um poder de intercessão extraordinário. Você já ouviu falar
do beato Bartolo Longo, que viveu nos fins do século XIX e começo do século XX. Nasceu em Latiano, na Itália, no seio de uma família católica e devota. Na juventude estudou Direito na Universidade de Nápoles. Depois de deixar-se arrastar por diversas ideologias políticas, tornou-se anticatólico, opondo-se radicalmente ao que acreditava serem contos da carochinha do catolicismo. Em pouco tempo, passou da adesão a ideologias nacionalistas ao envolvimento com o espiritismo. Isso o levou a participar de diversas sessões e, por fim, ordenar-se sacerdote satanista. O envolvimento com o ocultismo e o espiritismo deixou Bartolo vazio e infeliz. Sofreu alucinações, pesadelos torturantes, esgotamento nervoso, males do corpo e depressão severa. Em busca de orientação, procurou um amigo e um padre dominicano começou a experimentar uma conversão radical. Temendo pela própria alma, renunciou ao espiritismo e suas práticas e retornou ao catolicismo da juventude. Em agradecimento pela sua libertação do ocultismo, ingressou na Ordem Terceira dos Dominicanos e dedicou a sua vida à difusão do Rosário. Principalmente renovado a fé católica na antiga cidade de Pompeia e construindo ali a Basílica de Nossa Senhora do Rosário. Era muito devoto de São José, rezava a ele todos os dias e tinha um carinho especial pelo seu título de terror dos demônios. Bartolo tinha um amor tão grande por São José que escreveu um volumoso livro de meditações e orações ao santo para ser usado no mês de março. Bartolo Longo, ex-sacerdote satânico, foi beatificado por João Paulo II em 1980. É uma grande bênção para as almas estar sob a proteção de um santo cujo nome faz com que os demônios tremam e fujam. Bartolo Longo. Ele acrescenta ainda: pronuncie frequentemente e com grande confiança os nomes de Jesus, Maria e José. Seus nomes trazem paz, amor, saúde, bênçãos, majestade, glória, admiração, alegria, felicidade e veneração. Seus santos nomes são uma bênção para os anjos e os homens e um terror para os demônios. Os cristãos devem sempre ter os nomes de Jesus, Maria e José nos corações e nos lábios. Nos recomenda o beato Bartolo Longo. A vida do Bartolo nos dá mais provas de que as glórias de São José são inumeráveis e de que o demônio se aterroriza por todas elas. Ouçamos a descrição. A paternidade de São José aterroriza o demônio. A humildade de São José aterroriza o demônio. A caridade de São José aterroriza o demônio.
A pobreza de São José aterroriza o demônio. A pureza de São José aterroriza o demônio. A obediência de São José aterroriza o demônio. O silêncio de São José aterroriza o demônio. A oração de São José aterroriza o demônio. O nome de São José aterroriza o demônio. O sono de São José aterroriza o demônio. Dessas glórias, duas em particular precisam ser destacadas nos dias de hoje, que são a paternidade de São José e a pureza de São José. Elas precisam ser enfatizadas porque todos os homens leigos e clérigos precisam perceber o poder que a paternidade e a pureza têm sobre as forças das trevas. Toda paternidade é uma ameaça a Satanás. Por séculos, o Satanás desfrutou da realidade de que pouquíssimos cristãos rezavam a São José e recorriam à sua intercessão paternal. Hoje, Deus quer tornar a paternidade conhecida e imitada pelo mundo. Isso apavora o Satanás. O demônio sabe que a intercessão a São José é capaz de fazer se os homens se percebessem que São José, se os homens se parecessem com São José, o reino de Satanás será destruído. Satanás também odeia a maternidade, claro, e desdenha e teme a Virgem Maria de maneira especial. As mulheres são as portadoras da vida e o demônio odeia a vida. Satanás odeia a paternidade por causa do poder inerente a toda paternidade. Toda paternidade tem sua origem em Deus e encontra seu modelo terreno em São José. Toda paternidade tem o poder de combater o mal. Lúcifer tem medo da paternidade de São José mais do que qualquer outra paternidade das criaturas, porque sabe que não há pessoa criada com maior participação na paternidade de Deus do que de São José. O demônio fica furioso com o fato de Deus ter se humilhado para fazer-se homem e ter se submetido ao quarto mandamento: honra teu pai e tua mãe. E Deus, na pessoa de Jesus, ele foi obediente a São José, a um ser humano, uma criatura humana, Deus sendo obediente a uma criatura humana. Ao tomar a natureza humana, a segunda pessoa da Santíssima Trindade escolheu uma vida de submissão, de obediência e de honra a mortais. Satanás é incapaz de compreender o fato de que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores tem obedecido ao quarto mandamento e se submetido à autoridade de São José na terra. Deus rebaixou-se para obedecer e servir a criaturas feitas do pó. A obediência filial de Jesus a São José provoca apenas desdém no demônio.
A paternidade de São José, ela é poderosa. O demônio odeia que Jesus e Maria tenham obedecido às instruções amorosas de São José. Agora, no céu, o poder de intercessão de São José representa uma grave ameaça aos ardis do demônio. E o demônio sabe disso. O Beato Guilherme diz: o Pai Eterno compartilha com São José a autoridade que possui sobre o Verbo encarnado, assim como Deus compartilhou com Adão sua autoridade sobre as criaturas. Santa Madalena Sofia acrescenta ainda: os dois maiores personagens que viveram nesta terra sujeitaram-se a ele, a São José. Quem são esses dois maiores? Jesus e Maria. São João Paulo II também acrescenta: São José foi chamado por Deus para servir à pessoa e à missão de Jesus diretamente, mediante o exercício da sua paternidade. No lar, em Nazaré, as instruções de São José eram semelhantes a ordens paternas. No céu, Jesus continua ouvindo seu pai virginal, porque os desejos de São José estão sempre de acordo com a santíssima vontade de Deus. Satanás fica aterrorizado por José continuar a exercer sua influência paterna no céu por meio da sua intercessão extraordinária junto ao Filho de Deus. O demônio odeia Deus Pai e todo reflexo da sua paternidade. Este ódio incita o demônio a destruir a paternidade em todos os homens, tanto leigo como sacerdotes, sem dúvida. O demônio tem um medo enorme de papas zelosos, de padres santos e do sangue dos mártires, mas também teme tremendamente leigos que tomam São José como modelo para a sua paternidade. A última coisa que o diabo quer é o homem que sejam imagens de São José, aumentando a presença do Santo Patriarca no mundo. Se o homem se deixa ser uma imagem de São José, imitando-lhe as virtudes, os ataques de Satanás contra a família, a igreja doméstica e o corpo místico de Cristo, a igreja, perdem força quando leigos, padres e bispos tomarem São José por modelo para sua autoridade paterna. A igreja vivenciará vitórias tremendas sobre o mal. A amável e misericórdia paternidade de São José serve de modelo para todos os homens, ensinando-lhes a usar adequadamente a autoridade paterna e a cooperar com Jesus e Maria para a salvação do mundo. Santo Afonso Maria de Ligório ainda acrescenta: São José não foi apenas destinado a servir de alívio à Mãe de Deus, que tantas tribulações teve na terra, nem era apenas o arrimo de Jesus Cristo, mas estava destinado também a cooperar, de certa forma, com a redenção do mundo. A pureza de São José também aterroriza o demônio.
é uma tragédia que a maior parte das obras de arte com São José o representa como um ancião. Infelizmente, às vezes, ele é até retratado com um homem delicado e efeminado. Estas imagens estão longe da verdade sobre o tipo de homem que São José é. São José é um matador de dragões. Seu lírio não é a bengala de um velho, é a lança de um cavaleiro. Raros são os artistas que retrataram o lírio de São José como uma arma afiada que perfura o dragão serpente. A Igreja precisa de imagens que representam São José como um matador de dragões. Ele trabalhava com ferramenta viris, cortava madeira, manejava um machado afiado, e dessas imagens que as casas e igrejas precisam para transmitir a verdadeira masculinidade de São José. A pureza de São José é uma arma contra a imundícia e as perversões do demônio. Satanás é uma criatura imunda, perversa e pornográfica. A pureza lhe causa repulsa e fere-o. O pecado número 1 entre os homens nos dias de hoje é a impureza. É uma praga espiritual que destrói as mentes e os corações dos homens em escala global. Essa praga traz consigo a pornografia, os atos imorais solitários, os atos e estilos de vida homossexuais, a pedofilia, a coabitação, a contracepção e o aborto. Esses pecados deixam os homens sem forças e espiritualmente impotentes. Os homens impuros não têm força, não são uma ameaça ao demônio, porque são espiritualmente impotentes. Isto explica o fato de tantos homens de hoje não terem forças para lutar contra o mal. O demônio não teme muitos homens hoje. Satanás não tem nada a temer de um homem que escolheu livremente deixar os demônios entrarem em sua vida por meio da luxúria, da pornografia, dos desejos imorais e de todas as outras formas de perversão. Um coração imundo cega uma pessoa para o semblante de Deus. Se os homens querem ver Deus e ter poder sobre as trevas, devem lutar para ter um coração casto e amoroso como o de São José. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, disse Jesus nas bem-aventuranças. São José vê o rosto de Deus e tem poder sobre o mal porque é puro. Na terra, ele contemplou o rosto de Jesus por décadas. No céu, contempla o semblante divino para sempre. A luminosidade do rosto de São José cega os demônios do inferno. A Igreja e o mundo precisam de homens que sejam o terror dos demônios. Isso só acontecerá quando os homens imitarem a pureza de São José.
Se o fizerem, o mundo será renovado. Se os padres, bispos, fizerem isso, a igreja será renovada. Quando padres e bispos tiverem corações puros, que reflitam o espírito cavalheiresco e a pureza guerreira de São José, as paróquias voltarão a encher-se de gente zelosa pelas coisas de Deus. Quando os bispos imitarem a pureza, o zelo e a paternidade de São José, a humanidade voltará a enxergar na Igreja a bússola moral do mundo. Todos os homens podem tornar-se terrores dos demônios se imitarem São José. São Francisco de Sales acrescenta ainda: valente e forte é o homem que, como São José, persevera na humildade, vencerá ao mesmo tempo o demônio e o mundo, que está repleto de ambição, vaidade e orgulho. Homens que querem ser puros rezam. Sem oração, ninguém, nem homem nem mulher, é capaz de ser puro. O Papa Leão XIII compreendia isso muito bem. Ao final do século XIX, Satanás lançou sobre o mundo um dilúvio de imundícia, falta de modéstia e impureza. O Papa Leão XIII desejava combater esse ataque e fundiu duas das maiores armas espirituais de que a Igreja dispõe em seu arsenal, o Rosário e São José. Esse Papa profético pediu que a seguinte oração a São José fosse rezada ao fim do Rosário no mês de outubro. A seguinte oração: a vós, São José, recorremos em nossa tribulação, e todos, depois de ter implorado o auxílio da vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos o vosso patrocínio. Por esse laço sagrado de caridade que o uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, pelo amor paternal que tivestes ao menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar benigno para a herança de Jesus, a herança que Jesus conquistou com seu sangue, e nos socorrais em nossas necessidades, com o vosso auxílio e poder. Protegei, ó guarda providente da divina família, a raça eleita de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, a peste do erro e do vício. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo sustentáculo, na luta contra o poder das trevas, assim como outrora salvastes da morte a vida do menino Jesus. Assim também defendei nossa Santa Igreja de Deus contra as ciladas de seus inimigos e contra toda a adversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante patrocínio, a fim de que a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter o céu. A eterna bem-aventurança, assim seja. A Igreja precisa invocar constantemente o auxílio de São José para vencer o demônio. São José é mais poderoso no céu do que era na terra.
e São Tomás de Aquino concorda: é verdade que outros santos gozam de grande poder no céu, mas pedem como criados, não dão ordens como mestres. São José, a cuja autoridade Jesus sujeitou-se na terra, obtém o que deseja do seu Filho nutrício, Rei do céu. E Santo Agostinho ainda acrescenta: o que Jesus negaria a São José, que nunca lhe negou nada durante sua vida mortal na terra? Santa Teresa d'Ávila concorda: o Senhor quer que entendamos que assim como estava sujeito a São José na terra, pois, como detinha o título de pai, sendo o tutor do Senhor, José podia dar-lhe ordem à criança. Também no céu faz o que quer que ele ordene. E Santo Ambrósio ainda aponta: uma vez que a Escritura está escrito que Deus fará a vontade daqueles que o temem, como recusará qualquer fazer a vontade de São José, que o alimentou por tanto tempo com o suor de seu rosto? Santo Afonso Ligório ainda acrescenta: devemos ter a convicção de que, em consideração a seus grandes méritos, Deus não vai negar a São José qualquer graça que ele peça em favor daqueles que o honram. Ouçamos como São Bernardino de Sena relata a sua opinião sobre o que o favor divino escolhe alguém para uma graça especial ou uma posição elevada, dota o escolhido com todos os dons necessários para ele e para a sua tarefa. E o que se verifica de maneira preeminente em São José, pai nutrício de Jesus e o verdadeiro esposo da Rainha do Céu, a Senhora dos Anjos. Ele foi escolhido pelo Pai como pai adotivo, fiel guardião dos seus principais tesouros, a saber, seu filho e sua esposa. E se o compararmos com a Igreja de Cristo inteira, não é ele esse homem eleito e único por meio do qual e sob o qual Cristo foi trazido ao mundo com a ordem e as honras devidas? Se, pois, toda a Santa Igreja tem uma dívida para com a Virgem Maria, porque por meio dela tornou-se digna de receber Cristo. Depois de Maria, a Igreja tem uma dívida de gratidão e de veneração singular para com ele, pois ele é a chave do Antigo Testamento, em quem a dignidade dos patriarcas e dos profetas alcançam o fruto prometido. Não há dúvida de que Cristo no céu não negou a São José essa familiaridade, essa reverência e essa dignidade elevada que lhe ofereceu, como um filho a um pai. Quando viveu entre os homens antes, ele
a aumentou e aperfeiçoou. Ouçamos então o que São Pio de Pietrelcina acrescenta. Com amor e generosidade com que guardou Jesus, São José guardará também a tua alma. E como o defendeu de Herodes, também defenderá a tua alma do mais feroz dos Herodes, o demônio. Todo o cuidado que o patriarca São José tem por Jesus, tem também por ti, e sempre te ajudará com seu patrocínio. Libertar-te-á da perseguição do perverso e soberbo Herodes, e não permitirá que teu coração se afaste de Jesus. Ide a São José. Vá a São José com extrema confiança, porque não me recordo de ter pedido alguma coisa a São José sem a ter obtido prontamente. E São Bartolo Longo ainda nos lembra: teu nome, José, é a alegria do céu, a honra da terra e o conforto dos mortais. Teu nome revigora os fracos, conforta os aflitos, cura os doentes, amolece os corações endurecidos, ajuda-nos na tentação, liberta-nos das armadilhas do diabo, obtém toda a graça e partilha o poder dos santos, nomes de Jesus e de Maria. São José, terror dos demônios, rogai por nós. Pois é, amados irmãos, será que conseguimos entender o verdadeiro significado de ser São José, o terror dos demônios? Eu acho que vamos ter que rever tudo de novo o que foi dito até agora, mas vai valer a pena, principalmente quando nós conseguirmos entender o verdadeiro significado de que São José, ele tem o poder de aterrorizar todos os demônios. Então pensemos nisso e vamos agora ouvir um testemunho muito interessante. Duas pessoas que jamais se viram. Um dia, em suas orações, pediram a São José que encontrasse para si um parceiro ideal, uma pessoa que pudesse completar a sua vida. E assim aconteceu. Vamos ouvir então o testemunho do Aurides Alves, que ele vai contar para nós essa história. Fala galera, tudo bem com vocês? Trazendo hoje a terceira graça alcançada por intercessão de São José, a terceira e não menos importante, claro, essa graça alcançada por São José, eu já digo daqui a pouco. Mas antes disso, vamos embora. Esta graça alcançada por São José é a minha esposa. É uma história um pouco longa, né? Eu gostaria de contar detalhes por detalhes, mas daí o vídeo ia ficar muito longo e eu vou tentar resumir. O foco principal aqui é São José, a graça intercedida por ele. Resumidamente, eu era daqueles jovens que ia do trabalho para casa, de casa para o trabalho, às vezes pegava bicicleta, ia na casa dos amigos e ficava cantando em casa, tocando meu violãozinho ali na garagem de casa. Sempre quis arrumar uma namorada, sempre quis ter uma pessoa do meu lado, né, para namorar mesmo, não para brincar, não para magoar sentimento de ninguém. Uma pessoa que realmente pudesse estar ao meu lado,
para que eu pudesse fazer ela feliz. E um dos meus maiores sonhos, além de cantar, era me casar. Pois é, parece loucura, né? Mas não. Enquanto muitos dos meus amigos, meus colegas sonhavam em fazer faculdade, tinham outros sonhos, outros planos, eu tinha um sonho de casar. Só que era o seguinte, das poucas pessoas que eu arrumei na minha vida, só quebrei a cabeça. Não havia compatibilidade de sentimento. Eu lembro um dia que eu fui trabalhar, era de manhãzinha, não tinha ninguém na rua, comecei a conversar com Deus, comecei a conversar com São José e pedi uma esposa. Pedi alguém que eu já estava cansado de sofrer, cansado de quebrar a cabeça, e eu pedi para Deus uma pessoa, alguém que pudesse ali estar do meu lado, que eu pudesse fazer feliz. E eu lembro até hoje que eu falei assim, puxa Senhor, eu saio de casa, vou pro trabalho, do trabalho para casa, não sou de balada, não sou de festinha, não sou de bagunça, não sou de baderna, eu já tinha meu carro, não ficava de algazarra na rua, com som alto, bagunça. Eu falei, puxa Senhor, pra quê? Pra que eu não consigo achar uma pessoa certa na minha vida? Desabafei mesmo. Só que assim, com Deus você não barganha. Ah, Deus, eu faço isso, por que o Senhor não me arruma isso? Eu abri meu coração, na verdade. Eu abri meu coração, eu expus a Deus o meu sentimento. Eu penso que eu não barganhei com Deus, eu só estava desabafando. Deus sabe, Deus sabia de tudo o que eu fazia. Deus dá o que você precisa, não o que você quer. Então eu pedi para Deus, supliquei, por intercessão de São José. São José, me dá uma força. Eu não lembro em que mês que foi, mas eu lembro que poucas semanas, ou um mês depois, só sei que eu tinha internet de escada. Quem tinha internet de escada? Pois era um sacrifício, Então uma vez eu abri o Orkut. Quem lembra do Orkut? Nossa, a molecada de hoje aí não conhece, Era uma grande rede social, quase igual ao Facebook aí, O Orkut funcionava que nem o Facebook, mas tinha umas comunidades, comunidade de cachorro. Aí tinha não sei quantas mil pessoas que tinha aquela comunidade, que gostava de cachorro, enfim. E eu tinha bastante comunidade de sertanejo, de alguns padres. Aí eu lembro uma vez que apareceu uma mensagem assim, oi, temos algumas comunidades parecidas. Aí mandou o e-mail dela, eu falei, nossa, quem que é essa aqui? Eu peguei o e-mail dela, adicionei ela no Messenger. Eu lembro até hoje, foi um dia 21 de abril de 2008, era um feriado, eu estava na internet, ali no Messenger, conversando com alguns amigos meus, sobe a janelinha, olá, eu falei, meu Deus, eu não lembro o que ela falou, olá, tudo bem, uma coisa assim. Aí a conversa foi, claro, a gente sempre desconfiado, porque a gente não sabe quem está do outro lado do computador. Aí conversa vai, conversa vem, ficamos um mês conversando até marcar um encontro. Um mês. E eu queria marcar para setembro. Ela falou, não, é muito longe, vamos marcar no dia do Sagrado Coração de Jesus, numa festa de Londrina, do Sagrado Coração de Jesus, que é o padroeiro da cidade de Londrina. Eu falei, essa menina só pode ser de Deus mesmo, porque se fosse outras ia marcar, vamos num barzinho, vamos sei onde. Ela falou, vamos marcar, vamos no dia do Sagrado Coração de Jesus. Eu falei, demorou. Então fui lá, encontrei com ela, conheci ela, e já de cara já começamos a namorar. Já de cara. Porque a gente tava um mês conversando já, então já começou a sentir assim, ter um sentimento pro outro, Foi pouco tempo, sim, mas eu acredito que foi de Deus mesmo. E depois eu descobri, depois assim, de um tempo já namorando com ela, eu descobri que do mesmo jeito que eu fiz um pedido para São José para ter uma pessoa de Deus do meu lado, ela também fez um pedido para Deus, para Nossa Senhora, para ter uma pessoa de Deus ao lado dela. Mais uma vez, São José intercedendo nas nossas vidas. Foi mais uma grande graça de São José, foi uma grande intercessão. Vamos fazer 11 anos de casamento esse ano. Eu só tenho a agradecer a Deus e a São José. Foi loucura de nós dois? Foi. A gente não sabe quem está do outro lado do celular, do computador. Tome muito cuidado com quem vocês conversam na internet. A gente sempre tem que pedir o dom do discernimento para o Espírito Santo. Quando a gente pede o dom do discernimento para o Espírito Santo, a gente sente no nosso coração o que é errado e o que é certo. Então faça isso. Se por acaso você estiver conhecendo uma pessoa pela internet, peça os dons do Espírito Santo, a intercessão de São José, para que você não caia numa cilada, tá bom?
assim como São José, tantos outros santos estão intercedendo por nós. Só que tem aquelas grandes graças que marcam demais a vida da gente e a gente precisa dar o testemunho, tá bom? Então é isso aí, gente. Quero agradecer do fundo do meu coração os inscritos, você que está chegando, seja muito bem-vindo e um grande abraço para você, beleza? O dia de São José está chegando, eu quero ver se eu faço um vídeo muito especial em homenagem a ele, tá bom? Gente, valeu, fique com Deus, um abraço. Vocês viram que história bastante interessante, né? Ele contando o seu pedido e ao mesmo tempo também o mesmo pedido foi feito pela sua futura esposa. E assim a vida dos dois se uniram e segue firme sob a proteção de São José. São José, rogai por nós. Sagrada Família de Nazaré, nossa família, vossa é. Arrumado com fé, nosso povo inteiro, venha a nós, São José. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor. São José, rogai por nós. Sagrada Família de Nazaré, nossa família vossa é. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.